Olá pessoal, tudo bem? A gente vai resolver essa questão agora da FUVEST do seu simulado de 2027. Ele fala de uma esmerilhadeira constituída com um disco abrasivo que está acoplado a um motor elétrico. E aí ele fala que quando você liga esse motor, o disco dessa esmerilhadeira doméstica, ela consegue atingir uma frequência de 600 rotações por minuto. Então ele leva em consideração essa informação e trata-o como uma rapidez. Então, quão rápido ele consegue atingir? Qual é a sua capacidade máxima? É de 600 rotações a cada minuto. E quando você desliga esse motor, o disco ele é desacelerado uniformemente. Depois de 30 segundos, ele vai parar completamente. E ele pergunta quantas voltas o disco completa nesse intervalo de tempo. Então, essa frase é importante. Desacelerado uniformemente. Isso significa que ele está tratando esse movimento como um movimento uniformemente variado. E a gente consegue perceber isso porque a capacidade de rotações dele vai mudar. Então, o quão rápido ele era capaz de atingir 600 rotações por minuto, mas no final ele para. Então, realmente tem uma desaceleração aqui. Mas ele diz: que tipo de desaceleração é essa? É uma desaceleração uniforme. Então, é um movimento uniformemente variado. Então, a gente pode adaptar as equações do move para esta questão. Ele não me falou da taxa com que essa capacidade de girar ela é perdida. Ele não me falou. Ele falou que no início são 600 rotações por minuto. E no final ele para, então é zero. E ele me deu o tempo gasto para mudar, para variar essa velocidade, entre aspas. Claro que dá para encontrar o valor de aceleração, né, nesse caso. Mas eu vou tentar utilizar um jeito diferente. Na equação, no move, a gente tem uma equação que relaciona a velocidade média no move, que é dada, a gente sabe que a velocidade média no move é a soma entre a velocidade final e inicial dividido por 2, e isso equivale ao quanto de espaço o objeto percorreu em um certo tempo. A gente pode adaptar essa equação, porque essa equação aqui funciona para movimentos lineares. Em movimentos lineares, a gente considera o comprimento do espaço. Ele é um movimento linear, então a gente considera o comprimento mesmo. A distância em metros, centímetros, quilômetros. Mas eu quero tentar adaptar, eu posso fazer isso, uma adaptação para que eu utilize em um movimento, ao invés de linear, um movimento angular. Nesse caso, não tratamos do espaço em metros, quilômetros. A gente vai tratar como uma variação de ângulo, delta, θ, esse símbolo aqui, que vai se dar em radianos. O tempo eu vou permanecer, e quando a gente faz essa adaptação, considera a, a variação angular de ângulo, a velocidade que a gente vai colocar aqui não é a linear, é a velocidade também angular, correspondente a esse movimento, que a gente chama de ômega. Velocidade angular final mais inicial dividido por 2. Então, veja que eu só fiz uma adaptação, ok? Muito bem. Mas o que essa fórmula vai me ajudar para saber quantas voltas o disco completa nesse intervalo de tempo? Bom, o que eu posso tentar encontrar é essa variação angular, né? O quanto de ângulo, quantos radianos essa esmerilhadeira ela vai percorrer, quantos radianos ele vai percorrer até parar. Se eu souber isso,
e eu consigo encontrar o número de voltas. Mas primeiro a gente precisa da velocidade angular final e inicial. A final é muito fácil, porque ela simplesmente para de girar. Então, 0. E a inicial? 600 rotações por minuto não é uma velocidade angular. Ela é uma frequência. Para ser velocidade angular, tem que estar na unidade radianos por uma unidade de tempo, então por minuto. Aqui não está em radianos, está em número de rotações. Mas como a gente faz essa alteração? 600 rotações por minuto. Então essa é a frequência. Eu gostaria de tentar encontrar o tempo que ele leva para dar uma rotação. Eu sei que 600 rotações ele demora 1 minuto, ou posso colocar 60 segundos. Uma rotação demora quantos segundos? Então, esse cálculo vai ser 60 dividido por 600. Eu só vou simplificar aqui por 60 em cima e embaixo e vou deixar a fração 1 sobre 10. Ou seja, para dar uma rotação, ele precisa de 1/10 de segundo, ou 0,1 segundo. E por que eu estou encontrando esse valor? Porque, bom, vou usar esse outro espaço aqui. Porque se eu sei o tempo que ele leva para dar uma rotação, e eu sei que uma rotação são 2π radianos, então a velocidade angular no início dele, a capacidade de girar no início, é de girar, de dar uma volta completa, uma rotação, 2π radianos em 1 sobre 10 segundos. A velocidade angular dele é 2π radianos, né? E eu estou dividindo por uma fração. Eu posso multiplicar pelo inverso dessa fração, 10 sobre 1. Certo? Então, a velocidade angular vai ser 20π radianos por segundo. Encontrei a velocidade angular dele. Então, o que esse valor está me dizendo? Que ele gira 20π radianos de ângulo em 1 segundo. Eu posso colocar esse valor aqui, dividido por 2, e aí o quanto de ângulo que ele vai girar em 30 segundos. Né? Eu precisei converter aqui para segundos porque ele me deu tempo em 30 segundos. Mas se fosse em minuto, aí aqui eu deveria colocar meio minuto. Fazendo a conta, eu vou simplificar aqui por 2, 15. 15 vezes 20. 300π radianos. Então, esse é o número de radianos que ele vai girar, que ele vai percorrer até parar. E eu posso pensar o seguinte. Eu sei que 2π radianos é uma volta, porque ele quer quantas voltas o disco completa nesse intervalo de tempo. Se eu sei que 2π radianos de ângulo é uma volta, se ele percorreu 300π radianos de ângulo, isso equivale a quantas voltas? Então, x vai ser 300π dividido por 2π. Bom, isso vai dar 150 voltas. A resposta, então, vai ser a letra D. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem conversar comigo. Até a próxima. Bons estudos!